Então, pessoal, vamos para aquele resumo, né? Vamos direitinho, falar aí de novo o assunto, porque daqui a pouco vocês vão lá fazer as atividades, ok? Vamos lá então? Beleza. Olha aí, ó, geradores e receptores, parte 1, né? Geradores elétricos é a nossa aula de hoje. São aparelhos que convertem qualquer outro tipo de energia em energia elétrica, né? Então nós temos aí o receptor, um gerador, mostrando para vocês aí, certo? Então, aqui está o gerador, né? Opa! Caneta. O gerador, que é esse aqui, uma pilha aqui, né? E um receptor aqui, pode ser uma lâmpada, um ventilador, qualquer coisa. Então, a corrente elétrica, ela sai do maior potencial externo, gira, passa dentro do receptor e volta e fica circulando, né? Então, transformando aí, se for um ventilador, energia elétrica em energia mecânica, ok? O tipo mais comum de gerador elétrico, o dínamo, bem comum, que é bem simples, na verdade não seria comum, seria o mais simples, que hoje não é mais comum, né? Ele é simples, mas não é comum. Não tem tantos assim no dia a dia. De uma bicicleta, né? O dínamo, que é o gerador de corrente contínua de uma bicicleta. Ele depende da indução eletromagnética, não é isso? Então nós temos aqui o nosso dínamo, está ali atrás, ali, mas aqui colocou uma visão na frente. A equação do gerador, nós temos a tensão sobre o sistema, U é a tensão sobre o sistema, né? Tensão elétrica que você vai liberar para o sistema, ok? E é a tensão que é a força eletromotriz, é a tensão máxima, né? E a do sistema, a tensão útil. Desculpa aí. A tensão dissipada que ocorre aqui dentro, na resistência interna, né? Aí nós temos uma resistência elétrica interna e uma corrente elétrica que é dada em amperes, ok? Então, nós temos aí a equação do gerador. Observando essa equação do gerador real, nós temos a equação de reta. E aí, nós temos essa equação e esse gráfico. Lembrando a vocês que quando o I for zero, né, o U é igual a I. Então, o I aqui é zero, está aqui, né? Aqui é o zero do nosso gráfico. O I sendo zero, o U é igual à força eletromotriz, tá? O circuito está aberto, não está ligado a nada, e a tensão máxima, né? E nós temos que quando U for zero, quando a tensão for zero fora o circuito não tiver nada, tiver ligado, mas não tiver nenhum aparelho para consumir, a corrente é chamada de curto-circuito. Então, U é zero e a corrente é de curto-circuito, tá? Nesse caso, a tensão do circuito é nula e a corrente que atravessa o circuito é máxima. Então, pega a força eletromotriz e divide pela resistência interna, ok? Então, pessoal, olha bem, o que vocês perceberam aí? Nós temos gerador elétrico, transforma qualquer tipo de energia elétrica em... qualquer tipo de energia em energia elétrica, certo? O gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, né? Nós vimos que a equação dele, U é igual a E menos RI, e o gráfico mostra quando está aberto, a tensão máxima, que é a força eletromotriz, quando está fechado, sem nenhum aparelho ligado, mas está ligado só o fio, a gente dá um curto-circuito, digamos assim, temos a corrente de curto-circuito. Corretíssimo aí? Então, agora vocês vão lá fazer as atividades e daqui a pouco a gente volta para poder tirar alguma dúvida que vocês possam vir a ter aí, ok? Tirando dúvidas, né? Vocês fizeram as atividades, todo mundo aplicado, tenho certeza que não tem dúvida, mas se por acaso alguém deu uma cochilada aí, deu uma vacilada, nós vamos tirar essas dúvidas e resolver os exercícios para vocês de maneira bem tranquila. Vamos lá então? Continuando aí, tirando dúvidas. Olha aí, um gerador fornece um motor, uma DDP, o gerador fornece uma DDP de 440 volts. Então aqui você tem um gerador aqui, fornecendo a um motor elétrico, né?
O motor tem resistência interna de 25 watts e é percorrido por uma corrente elétrica de 400 miliamperes. Lembrando que miliamperes seria 400 dividido por 1000, né? Então nós teríamos aqui 0,4, né, amperes, certo? Então a força eletromotriz do motor em volts é igual a quanto? Então, a do motor que nós queremos, certo? 220, 400, 415, 440, 450. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Equação do gerador. U é igual a E menos RI. Então, olha, 440 é a tensão no motor. Então, é a tensão que chegou até lá, útil. Nós queremos a força eletromotriz. A resistência interna é de 25, né? E a corrente é 0,4. Já fiz a transformação para vocês lá atrás. Miliampere divide por 1000 dá 0,4. 25 vezes 0,4 é igual a 10, não é isso? Então, aqui vai dar 10. Ficou fácil, né? Você passa o 10 para lá que está diminuindo, passa somando. 440 mais 10. Então, E é igual a 450 volts. Olha bem, a questão bem simples, né? Bem tranquila para você analisar. Olha bem, que lá o exercício anterior mostrou sobre o motor. A tensão sobre o motor não é a tensão do gerador. O gerador é um pouquinho mais, que tem uma resistência interna. Então, esse exercício, pessoal, mostra para vocês aí que o gerador tem uma queda de tensão dentro dele. Nesse caso foi de 10 volts, né? Então, entregou 440 e descobriu que, na verdade, ele tinha 450. A força eletromotriz é de 450 volts. Conseguiu fazer o próprio gerador funcionar, aquela perda que dissipa dentro dele, ainda sobrou 440 para o motor. Ok? Vamos lá para a questão número 2, então? Olha, vamos identificar qual das seguintes afirmações não se pode associar ao funcionamento de um gerador. Não se pode associar, né? Olha bem, letra A, transforma energia elétrica em outras formas de energia. Bom, nós sabemos que vai transformar em energia elétrica outras formas de energia. Gerador que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, transforma em energia elétrica outras formas. Correta. Permite o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito que está ligado, pois cria uma DDP, uma diferença em seus terminais, que é o U igual a E menos RI, né? Então, ele permite o aparecimento da corrente porque ele cria uma DDP-U. Também está correta. Disponibiliza uma certa quantidade de energia por unidade de carga que atravessa o circuito onde está intercalado, que define a sua força eletromotriz. Correto. A força eletromotriz, ela é, na verdade, ela atravessa o circuito, a quantidade de carga por unidade de tempo que nós temos, na verdade, é a corrente elétrica, né? E a gente chama de força eletromotriz. E aí nós temos o seguinte, não está sujeito ao efeito Joule. Olha, realmente, apesar de existir o efeito Joule aí, não está sujeito a esse efeito Joule, tá? Então, pessoal, olha bem, o que nós podemos ver aí é o seguinte, nós temos que o efeito Joule é o efeito de dissipação de energia através de energia térmica. Dentro do gerador acontece essa dissipação de energia, certo? Bem pequena, mas acontece. Mas não é aquele que está sujeito. É para isso que o gerador foi feito. Foi feito para transformar. Só que acontece de maneira real. Então, essa que é a letra correta. Vamos voltar lá? Então, vocês percebem, voltando, que não está sujeito ao efeito Joule, tá? Isso aí, na verdade, não está sujeito ao efeito Joule. Essa não tem letra E nesse exercício. Essa é a resposta correta, certo? Bom, acho que vocês entenderam aí.
Vamos para outra questão, então? A questão número 3, tá bom? A questão número 3, né? Admitindo aí, sendo constante e não nula a resistência interna de uma pilha, nós temos uma pilha, e vamos admitir que é constante e não nula essa resistência. Existe uma resistência. O gráfico da tensão U, em função da corrente I que passa no circuito, ou que atravessa essa pilha, que é o gerador, é melhor representado pela figura. Então, nós temos 3 figuras. A primeira figura, nós temos um gráfico que começa num valor qualquer de tensão e vai aumentando. Essa é uma reta crescente. Na letra B, nós temos uma tensão constante o tempo todo. A corrente aumenta, mas a tensão não muda. Aqui a corrente aumenta, a tensão também aumenta. Aqui na letra C, nós temos um gráfico em que a tensão U qualquer, conforme aumenta a corrente, ela diminui. A corrente aumenta, a tensão diminui. Aqui nós temos que ela não aumenta de maneira constante e tendendo ao infinito, uma hipérbole, né? E aqui também o contrário, só que ela diminui, né? E sendo até um valor crítico, só que ela não mantém é como se fosse uma parábola aqui, né? Nós temos uma parábola invertida. Só que nós podemos perceber, uma das coisas que nós percebemos, que a equação do gerador é uma equação de primeiro grau, não é isso? Então, a curva característica de um gerador, ele é um gráfico da diferença de potencial pela corrente que flui pelo gerador. Esse gráfico é uma reta, porque a equação é U igual a R, vezes I, né? Mas a do gerador é U igual a E menos R vezes I. Olha bem, entenderam a diferença? Então, isso é uma reta de primeiro grau, não pode ser feito com a de segundo grau. Segundo grau tinha que ter um quadrado aqui em algum lugar, certo? Então, nós temos que a diferença de potencial, né, que estabelece a relação, e a corrente elétrica. É a do primeiro grau, como eu disse, uma reta de primeiro grau. E ela vai nos fornecer uma função decrescente, porque negativo, ó, sempre o valor vai diminuir. Então, a curva característica, nós vamos representar em seguida para vocês. Ó, é uma reta, ela é decrescente, tá? É uma reta e é decrescente. Portanto, se é uma reta e é decrescente, nós temos aí o quê? Nós temos esse modelo. Nós vimos que isso aí está na letra C. Olha bem, a letra C, então, é a resposta correta. Ok? Então, acho que ficou bem representado aí direitinho, né, para vocês, ó. Letra C é a resposta correta. Ficou fácil, né? A gente passou o tempo todo na aula. Vamos lá para mais uma questão? O circuito elétrico da figura 1, então vamos colocar aqui em seguida, é utilizado para a determinação da resistência interna e da força eletromotriz do gerador. Um resistor variável R, tipo a lâmpada, mas isso é variável, um reostato, né? Aquilo que nós podemos variar, tivemos uma aula que falamos aí, nós podemos mudar, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R. Ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro e no amperímetro que foi ligado, ambos ideais, resultando no gráfico da figura 2. Então, a figura 1 tinha um gerador, colocamos o voltímetro, nós sabemos que tem que colocar o voltímetro aqui, né, em paralelo, e o amperímetro em série, correto? Olha aqui, está ligado aqui, o voltímetro ligado do outro lado, tem um reostato aí. Lembrando que isso aqui é um reostato, porque pode estar aqui, pode mudar o tempo todo, tá? Por isso que é um reostato. E aí, em seguida, o que você tem? Você tem o gráfico. Foi medido e foi encontrado esses valores aqui, certo?
deu a equação da corrente de curto-circuito, né? Com base nessas informações, assinar a alternativa que corresponde aos valores corretos, respectivamente, da resistência interna e da força eletromotriz. Todo mundo está vendo que ohms, que é a resistência interna, está antes. E volts, que é da eletromotriz, está depois, respectivamente. Pelo gráfico, o que é que nós temos? Olha, 12 volts, força eletromotriz, quando a corrente é 0, e ICC, corrente máxima, 4 amperes. Então, usando a equaçãozinha, nós temos 12 dividido por 4, 3 ohms. A resistência interna é 3 ohms. Então, nós já temos aqui a resposta, né? Ficou bem falso. Lembrando que 12 e 3. Então, letra C. Esse ficou bem tranquilo, bem fácil. Só usar direitinho a equação, o gráfico, né? Ficou bem tranquilo aí. Vamos para a nossa questão de Enem, então, agora? Olha bem. Enem, se liga no Enem aí. Um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador. Sobre esses componentes, considere as seguintes afirmações. 1. A bateria é um gerador eletromecânico. A bateria é um gerador, mas é eletromecânico. O alternador tem a função de recarregar eletricamente a bateria. O alternador é um gerador eletromecânico, agora não diz que é a bateria, diz que é alternador. E a bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro. Então, o que é correto que se afirma apenas em? Olha bem, será que a 1, 2, 3 e 4? Qual delas estão corretas, né? Só a 1, só a 2 é 4, a 2 é a 3 ou a 2, 3 e 4? A bateria é um gerador eletroquímico, né? A bobina acoplada ao motor produz corrente alternada, que é no alternador. Então, é transformada em corrente contínua, fornecendo energia para recarregar a bateria, que, por sua vez, fornece energia para acender os faróis, alimentar o rádio, as lâmpadas do painel, etc. Então, o que eu faço? Só a primeira que é errada, incorreta, porque não é eletromecânico, é eletroquímico, né? Então, 2, 3 e 4, todas elas estão corretas. Bem simples. Essa da A4 aí todo mundo sabe, né? É bem mais simples. Aí, o 2 também, quem ouviu falar de alternador sabe que nós falamos na aula que é para recarregar, ficou a questão do gerador ser eletroquímico. Ele transforma energia química em energia elétrica, né? E o alternador ele transforma a eletromecânica, ele transforma aí a mecânica, que é girar, em eletricidade, ok? Bom, pessoal, para a próxima aula vocês precisam ficar atentos aí, nós temos um pré-requisito. Nós falamos nessa aula de geradores elétricos, então na próxima aula vocês vão assistir essa videoaula de receptores elétricos, da eletrodinâmica, aula 15 do professor Marcelo Boaro. 30 minutos aí, não é muito tempo, né? Você pode assistir no seu celular, porque é do YouTube. E foi publicado em 2014, mas é um vídeo muito bom. É uma aula interessante, ok? Então, olha bem, a nossa aula sobre geradores, é importante frisar que gerador transforma, não gera, né? Transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Isso é muito importante entender, ok? E o que nós podemos fazer então? Fazer agora um estudo, uma leitura boa da nossa aula, né? Assistir de novo e assistir o vídeo para poder a próxima aula vamos falar de receptores, ok? Então, pessoal, até a próxima aula sobre receptores.